E aí galera, tá com o áudio pertinho aqui que agora eu já peguei a manha do microfone. E hoje vou fazer um vídeo andando, que eu não dei nenhuma caminhadinha hoje ainda. E o sol já baixou, já tá um pouco frio. E pra variar também, né? Fazer um treco diferente. Bom, hoje eu vou falar de um tema legal que tá difícil de segurar pra mim, que eu até adiantei no último vídeo, né? Tive uma experiência incrível. Eu tomei ayahuasca, fui num ritual xamânico, foi muito legal, super bem conduzido, até pra falar um pouco de como foi, né? Não tinha nenhum tipo de caráter religioso, então foi uma coisa bem assim de autoconhecimento mesmo, e algo pra pra si mesmo, né? Uma coisa bem meditativa, ninguém conversava, era cada um consigo mesmo. E a minha ideia nesse vídeo é falar um pouco de como funciona, para quem possa querer experimentar e possa ter medo, e um pouco de qual foi a minha experiência. Aí essa parte da experiência, galera, é uma coisa muito particular, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Acho que só isso já merece um like aí. Se você não é inscrito e já viu alguma coisa do canal, você deve ter visto que, no mínimo para refletir, mesmo que você não concorde com as coisas que eu falo, serve. Então se inscreve aí pra ficar sabendo sempre. Se inscreve e aperta o sininho pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa nova. Tô tentando fazer pelo menos um por semana. Mas enfim, então, sobre a questão da ayahuasca, já fazia bastante tempo que eu tava querendo. E tem uma coisa que até me incomodava, que o pessoal falava, que era de que a ayahuasca vem até você também, né? Isso me incomodava porque eu tava com vontade e parecia que as pessoas que falavam isso estavam tentando fazer com que eu evitasse ter essa experiência, né? Mas aconteceram algumas coisas que me fizeram ver que isso tinha sentido. Uma dessas coisas foi que um certo dia eu recebi uma ligação e numa ocasião que não estava muito propícia para eu conversar. E eu não sou assim de podemos deixar para falar depois e tudo. Normalmente eu resolvo, independente de onde estiver. Que lugar! Eu procuro resolver. E nesse dia eu falei, não tem como a gente conversar depois e tal. E essa ligação era de uma pessoa que estava querendo me contar a experiência dela com a ayahuasca. Então isso foi uma coisa já que me fez pensar bastante, sabe? E aí uma outra situação que aconteceu foi que eu fui atrás pelo Instagram mesmo, de algum lugar que fizesse isso aqui na minha cidade, que é Londrina, né? E achei um lugar. E aí tinha um telefone lá, mas eu falei, não vou ligar agora. Tava com bastante coisa para resolver e deixei para depois. E aí, um amigo meu, que eu já tinha comentado, a gente já tinha conversado sobre isso uma vez, um amigo meu fez um contato e falou, Gil, conheci um pessoal aqui que consagra ayahuasca e tudo mais, eles vão te pôr num grupo. E daí me colocaram num grupo. Assim, eu curti o perfil lá no Instagram, foi coisa de 2, 3 dias, pintou isso também. Então, realmente, parece que é o tipo de coisa que não adianta forçar, sabe? Você dá o seu passo, mas as coisas sinalizam quando tá pronto. E tem que estar pronto, galera. Tem que estar pronto porque é uma coisa que não é recreativa.
você vai entrar em contato com coisas muito boas e com coisas muito ruins, né? Se você não souber, por exemplo, que o que é ruim também te traz algum ensinamento, não souber aceitar, provavelmente você vai sofrer, né? E não estou dizendo isso porque eu acho que só vai gente que já está num nível de consciência super legal, não. Mas é a questão de que quem ainda não tá, sofre um pouco mais. Tanto que isso é uma coisa que eu senti, né? Eu tinha pesquisado bastante pelo YouTube antes de ter a experiência. Muita gente falando de vômito, de diarreia, né? Ao tomar, assim, que seria tipo uma limpeza mesmo que a ayahuasca está fazendo. E comigo não aconteceu nada. Então, só que eu estava totalmente entregue. Então, eu fui lá com a cabeça super aberta. Não dá pra falar que eu tava sem expectativa, porque eu tava com vontade de fazer a tempo, mas eu tentei não ficar criando, assim, aqui que vai ser, aqui que vai ser. Eu fiquei numa boa. E um outro negócio é que eu não quis chamar ninguém pra ir comigo também. Porque é uma coisa tão particular que eu falei, meu, às vezes é chato, né? Você ir num lugar que você não conhece ninguém, que você, ainda mais que você tá fazendo uma coisa que você percebe que é importante e você ir sozinho. Mas era uma coisa tão pessoal, era uma coisa tão... Eu senti que não faria sentido eu chamar alguém e às vezes a pessoa não tá na mesma vibe, sabe? Então, realmente eu quis fazer isso sozinho. E foi interessante que a pessoa do lugar me avisou sobre um rapaz que trabalha com Uber, que levava, porque era longe, estrada de terra, no dia ainda por cima choveu. Vocês querem descer pra tirar uma foto dele? Fica à vontade. Vamos, né? Tem tempo também. Ah, não, você tem tempo. Não, já vou pegar uma pessoa já. Vai bem. Então, assim, um cara que já conhecia e que tinha disposição para levar lá. E aí eu conversei com ele, deixei já guardado um lugarzinho no carro lá, e foi super legal, porque daí no carro eu já conheci algumas pessoas que eu tive próximo por lá e que foi super legal, assim, foram pessoas que fizeram diferença mesmo, por estarem próximas. E um dos conselhos que um dos rapazes deu no carro foi exatamente sobre você poder direcionar. Como eu não sabia, não estava com uma expectativa e tudo, eu sabia o que eu queria experimentar, porque as coisas que eu estudo de espiritualidade, então, por exemplo, nas coisas que eu tinha estudado de espiritualidade, falavam que todo mundo é uma coisa só, que nós todos somos Deus, né? Que não existe essa coisa de indivíduo, o Giuliano como um indivíduo. Então eu estava bem curioso para ver se eu ia experimentar isso. Mas aí no carro, o que o rapaz falou? Ó, você pode intencionar o que você quer, porque a ayahuasca pode, por exemplo, te deixar num estado de prazer e você curtir, nossa, que maravilha, que coisa linda e tudo mais. E eu já vou contar, isso aconteceu. Você pode ficar, era uma sessão de 4 horas. Você pode ficar na sessão de 4 horas só curtindo isso, que legal, tá tudo muito bom. Como você pode também, eu quero ter aquela sensação que eu tava querendo, de saber como é que se eu realmente sou um indivíduo ou se não tem dessa de indivíduo, e por aí vai. E quando eu tomei lá foi interessante porque realmente você tá num estado de consciência ali total, você não tá, tô igual usar uma droga e de repente você tá viajando na maionese, sabe? Não sabe o que você tá fazendo e tá só alucinando, não é assim, você tá consciente. Então foi muito bom esse conselho porque eu direcionei. Na hora que eu percebi que eu tava no efeito, eu fui direcionando pro que eu queria, né? E aí já falando lá sobre o dia. Então, nós tomamos o chá, né? A xamã
falou algumas coisas, deu algumas informações que são mais ou menos parecidas com essas que eu já falei, assim, de deixar rolar, não ficar tentando. Às vezes você está com medo, você fica tentando impedir, você sente alguma coisinha estranha no corpo, você tenta se segurar porque você não quer sentir. Não, você tem que estar entregue para o processo, né? E aí, foi interessante assim, ó, que depois que eu tomei, ela falou que eram uns 40 minutos para fazer efeito. Eu não sei se eu estava tão entregue para a experiência que foi bem mais rápido para mim. E quando eu comecei a sentir, a minha primeira sensação foi mais ou menos... Ixi, eu vou andar porque os bichinhos estão me comendo vivo aqui. A primeira sensação que eu tive foi de que eu estava posicionando, como se eu estivesse posicionando o meu corpo para ele ficar bem confortávelzinho na cadeira que eu estava sentado lá. Um negócio legal de falar. A xamã tinha pedido para levar coberta. Primeiro porque estava frio já, mas porque dá frio, mesmo no calor. É um frio que vem de dentro. Na hora que ela falou eu não entendi, mas depois eu senti. É verdade, é importante. E também para levar fruta, levar alguma coisa, tipo um abacaxi, uma laranja ou uma azeitona, se você prefere alguma coisinha salgada, porque o chá tem um gosto um pouco forte. Na primeira dose até que vai, mas depois você vai tomar uma segunda, uma terceira, vai tomar mais doses, aí pode ficar forte. Na minha experiência eu até gostei do gosto do chá, eu não precisei, mas mesmo assim a laranjinha foi bem-vinda em um determinado momento lá. E aí o que aconteceu foi que eu senti que eu estava meio que posicionando e eu não estava numa cadeira muito confortável, sabe? Eu encostei ela num pilar de madeira redondo lá, então do jeito que eu consegui eu meio que posicionei o corpo como se eu tivesse realmente deixando uma criança num lugar seguro, sabe? Porque eu tô saindo. Era meio que isso. Foi essa a sensação que eu tive. Meu braço ficou numa posição assim, ó, meio como se eu tivesse, tipo, abraçando a mim mesmo. Foi uma sensação bem diferente, mas confortável, assim. E me senti bem, senti que eu tava, tipo, cuidando de mim, né? E nisso, eu senti um cheiro, assim, um cheiro diferente de tudo que eu já tinha sentido e um cheiro muito gostoso. Quando eu senti esse cheiro, eu respirei fundo. Quando eu respirei fundo, nossa, o cheiro se intensificou e parecia que aquilo estava assim explodindo, né, no meu nariz. Uma coisa maravilhosa. E eu fui puxando a respiração várias vezes, cada vez parece que o cheiro ia tendo características diferentes, mas sempre muito bom, sabe? E nisso eu senti como se toda aquela coisa boa que tivesse ali dentro do meu nariz viesse pro ouvido e tava rolando aquela música, né, xamânica, com tambor batido. De repente entrou um violão assim, aquilo no meu ouvido, maravilhosamente bem, assim, sabe? Foi gostoso sentir aquilo. E nisso eu comecei a perceber que estava se manifestando pelos meus sentidos, né? Então foi muito... Eu senti uma coisa muito boa, tanto na questão do auditivo, quanto na questão dos cheiros, né? Aí eu abri os olhos, tipo, era bonito olhar para a fogueira, sabe? Foi assim que eu fui entrando. E quanto mais eu me aprofundava, mais forte iam ficando essas sensações de que tudo era muito bom. Quando eu percebi, eu estava rindo. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, assim, o meu corpo meio que reagia sozinho. Então você tá sentindo toda uma coisa, quando você percebe aquela coisa te colocou num tipo de postura, então você tá rindo, ou então você tá
teve um determinado momento também que a minha sensação não era tanto de felicidade, mas era uma sensação de poder, assim, sabe? A hora que eu percebi, eu tava numa postura assim, elevada, o queixo para cima, né? E nisso eu comecei a querer olhar o que estava acontecendo em volta, né? E era interessante, porque quando eu abri os olhos, a sensação que eu tinha era de que eu voltava no corpo, como se o corpo fosse um tipo de avatar, assim, sabe? Já não era mais eu, era o meu avatar aqui desse plano, né? Então quando eu abri os olhos, parecia que eu meio que voltava para esse avatar. De certa forma dava um pouco de segurança, porque era como se eu saísse daquilo que eu estava experienciando, mas saísse assim, continuava sentindo, continuava tipo fora do corpo, mas de repente eu enxergava ali pelos olhos do avatar, dava um certo conforto. Quanto mais forte foi ficando e mais estados eu fui passando, porque daí parecia que eu estava visitando todos os meus sentimentos. Então, de repente eu estava rindo, estava visitando tipo a felicidade plena, a alegria total. Daqui a pouco eu estava sentindo poder total, só bons sentimentos. Aí teve uma hora que a coisa já estava muito forte, eu quis abrir os olhos e não adiantou abrir o olho. A hora que eu abri o olho continuou, então tipo, era como se tivesse... se já fosse outra dimensão, mas eu via a fogueira, eu via as pessoas, mas já não era mais a sensação que eu tenho sendo Giuliano. Era como se eu já fosse a outra coisa, né? Que é a essência, que é o que a gente é de verdade. E essa outra coisa é muito maior, é muito mais forte, sabe? Então foi a primeira vez que eu entendi o que o pessoal fala da gente não se identificar. A gente se identifica, né? A identidade é uma coisa muito forte pra gente, então a gente se identifica com o nosso nome, com o nosso corpo, com a nossa família, com o nosso país. Sou brasileiro, sou londrinense, enfim, com a nossa terra. Alguns se identificam com o esporte que faz, ou com a música que gosta de tocar, sou roqueiro, sou isso, sou aquilo. A gente se identifica com tanta coisa, e isso não é nada, na verdade. Aliás, identificação é até uma coisa... tem seus problemas, né? Porque se eu me identifico, por exemplo, que eu sou do rock, então eu não sou de um monte de outra coisa, né? Esse ser não é assim. Essa consciência, essa coisa que é o que a gente é de fato, ela é tudo. Ela não é uma coisa que exclui as outras, né? E era interessante, porque daí eu percebi assim que eu era só um pedacinho, uma partezinha daquilo tudo. Nisso então já estava muito forte, assim, quando eu abri o olho eu já não senti mais sendo o Giuliano. Eu abri o olho e eu continuei com aquela consciência maior. E daí foi uma coisa bem interessante, porque eu olhei para as pessoas em volta e era como se eu já comecei a sentir assim familiaridade. Então eu olhava para pessoas ali que eu nem conhecia, mas era como se eu sempre tivesse conhecido, era como se fosse eu. Era como se eu pudesse entrar no corpo de cada uma daquelas pessoas. Tinha umas 30 pessoas na sessão. Era como se eu pudesse entrar no corpo daquelas pessoas, até me olhar pela visão delas, sabe? Existia essa familiaridade. Quando eu senti que existia familiaridade, eu lembrei da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, meu irmão. E aí foram outras sensações incríveis, porque principalmente a minha mãe. Quando eu lembrei da minha mãe, eu senti como é ser a minha mãe e como a minha mãe sente em relação a mim. Foi uma coisa muito maluca. Nisso aconteceu assim de eu sentir como era ser várias pessoas. Eu senti como era ser a minha ex-mulher, eu senti como era ser a minha namorada, eu senti como era ser meu irmão, o meu pai um pouquinho, minha irmã eu cheguei perto assim, mas não senti assim como se eu estivesse vendo pelos olhos dela, né?
mas sentia aquela proximidade. E aí, ao mesmo tempo que eu estava sentindo toda essa familiaridade, de repente, puf, sumiu toda a familiaridade. E eu percebi que a familiaridade era da mesma forma que tem toda essa importância e que tinha toda essa sensação, eu estava num lugar diferente que era mais familiar do que aqui, do que o Giuliano, do que essas pessoas, do que essa família, que era esse lugar do todo, onde eu não era só um indivíduo, onde eu era tudo mesmo, onde eu era Deus, né? E Deus é tudo, né? Ele não é só o Criador, Ele é a criação. Então isso foi uma coisa assim, nossa, de repente toda a familiaridade desapareceu, porque não era aquilo que era familiar mais para mim, tudo era, né? E aí esse foi um momento muito interessante, porque eu olhei para a fogueira e a fogueira falou: agora você pode perguntar o que você quiser. E meu Deus, eu falei, que isso? Na hora você fica até, meu, será possível, sabe? Isso está acontecendo mesmo? E aí eu nem lembro quais foram as primeiras perguntas que eu fiz, assim, eu fiz várias, mas tudo que eu perguntava, a resposta já estava pronta. E sabe quem que respondia? Eu. Eu mesmo. Então eu percebi que eu tinha o conhecimento de tudo. Uma vez que você é tudo, você tem o conhecimento de tudo, né? Essa é a melhor explicação que eu posso dar. Bom, pessoal, eu acho que eu vou dar uma cortadinha no vídeo, fazer uma segunda parte, porque já escureceu e os mosquitos estão me comendo vivo aqui. Eu dei uma mudada na configuração aqui, ficou bom o visual. Então eu vou fazer, eu acho que eu vou deixar para uma segunda parte, fazer em duas partes, porque eu vi que já está com praticamente 20 minutos e aí a turma fica com preguiça de assistir. Então eu vou lançar essa parte 1 e vou fazer um segundo vídeo que vai ser uma parte 2. Valeu!